Olá, estamos aqui mais uma vez para apresentar um podcast dentro do quadro Amazônia Visual Artes e temos aqui como nossa convidada a nossa cantora Elizabeth Moreira, que vai nos trazer uma palhinha. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. A pedido da nossa amada e querida irmã Aldaíse, eu ofereço esse louvor no nosso podcast. Obrigado, minha querida. Continuando nossa programação, vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para levar o conhecimento a todas as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, seja conosco nesta manhã, te agradecemos. Amém. Amém. No quadro Amazônia Visual Arte, neste podcast, eu trago aqui a presença do nosso querido Homero Amazonas, grande artista plástico, conhecido em todo o Brasil, é um artista premiado, já também fez exposição fora do Brasil, na Europa, e nós vamos fazer algumas perguntas para ele, e ele também vai analisar esta obra que foi feita por mim. Então eu pergunto ao Homero. Seja bem-vindo, Homero. Tudo bem contigo? Tudo bem. Agora está me revendo, né, nesse momento tão importante, a gente falar daquilo também, que é umas coisas que a gente gosta, que é a pintura, né? A arte. Tá bom, Homero. Eu te perguntaria, qual é o teu estilo? Poderia falar um pouquinho? Olha, o meu estilo mesmo, que eu posso dizer, lá fora na Europa, na Suíça, em Zurique principalmente, é que eu chamo de visões caboclas. As visões caboclas é uma junção de quase todas as artes. Por quê? Porque eu inicio com o acadêmico, depois eu transformo isso no cubismo e depois eu transformo isso no surrealismo. Então, o Homero Amazonas mesmo, que retrata, eu gosto de retratar a devastação da Amazônia, então ele entra muito o surrealismo, né? Esse lado do surrealismo, que hoje é o real que está acontecendo, quando há muito tempo eu dizia que o Rio Negro ia secar, uma seca totalmente, um quadro que eu pintei há muitos anos atrás, todo rachado, e quando as pessoas analisaram aquilo, eles disseram, isso é coisa da tua cabeça. Mas o que nós vemos hoje, depois de quase 50 anos atrás, aquilo que eu falei está acontecendo, né? Então, o meu tema é dentro mais desse lado da cultura indígena. Por quê? Porque meus avós são colombianos, né, com lado peruano, essa miscigenação toda, e praticavam todo tipo de arte, desde modelagem, tecelagem, né? O meu tio, uma pessoa que nunca estudou música, interfere e confeccionava cavaquinho, bandolim e violão. Os melhores cavaquinhos eram o tio Joaquim. Tio Joaquim era o nome dos violões Interfé. Então,
essa pergunta da Odeísa, eu faço essa junção de vários estilos e várias técnicas. Né? Nas técnicas eu uso o acrílico, eu uso óleo sobre tela, uso também até a guache. Eu uso guache, a têmpera, entendeu? Eu faço essa junção, né? Uma coisa que, buscando uma nova imagem até, porque cada mistura de tinta, ela dá uma nova imagem, tu sabe disso. Sim. Né? O pigmento dá uma nova aparência naquilo, da transformação. Então eu busco isso. Mas na pergunta da Odeísa, o meu estilo mesmo é um estilo primitivo. Eu venho do academicismo, mas é um estilo primitivo sobre a cultura indígena, que as pessoas chamam, no tempo era grafite. Sim. Como o grafite ficou muito banalizado, aquela coisa, e eu fiz uma pesquisa e eu vi que não são grafites. Eu coloco como ornatos lineares. São ornatos lineares da tribo ticuna, tucano, da saterê, que eu uso para mostrar essa maneira da extinção dessas tribos que está acontecendo aí. Então, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para ti, Homero. Gostaria de saber que você falasse, melhor dizendo, um pouco sobre o nosso impressionismo e as suas principais características. O impressionismo ele nasce no século XVIII, né? Vários artistas, um dos principais, até o nome sai da pintura dele, Impressão Nascer do Sol, que é do Claude Monet, né? Quando esse quadro foi mostrado no salão, foi criticado, sabe? Principalmente na história da arte. Quem conhece a história da arte, uma das coisas que é muito lembrada é sobre o salão que foi feito, que Napoleão Bonaparte III, quando fala na história, nos livros que a gente lê sobre a história da arte, relata que quando ele entra numa distância dos quadros, ele vê como se fosse acadêmico, os quadros acadêmicos. E ele diz, que obras lindas, esses quadros vão participar do salão. E outra visitação do Napoleão, ele entra numa porta que já dá de frente com os quadros, e quando ele olha, ele se espanta. Esses borrões aqui não vão participar do salão, que é a história da arte sobre os impressionistas, que mais tarde se tornou o salão mais famoso na história da arte, que é o Salão dos Recusados, os impressionistas. Sim. Monet, Sirley, Pissarro e outros grandes artistas que, na época, foram recusados por essa atitude de o Napoleão taxar como borrões. Olá, Homero, gostaria de fazer mais uma perguntinha. O que mais te impressiona no impressionismo? Eu sei que a pergunta é redundante, mas eu gostaria que sei que você entendeu, você é um rapaz inteligente, responde isso para nós. Já essa pergunta já vem, né? Impressão, né? Impressionismo, né? Olha, quando eu estive no Rio de Janeiro, dentro de tudo isso, eu cito um exemplo, eu ia visitar o Oscar Niemeyer, quando eu fiz aquela exposição no Forte Copacabana. Mas houve um imprevisto e a pessoa que ia me levar para falar com o Oscar Niemeyer disse, Homero, hoje ele tem uma reunião muito importante e não vai dar para te atender. Mas tem uma coisa que ele mandou para realizar um sonho que ele sabe que você quer. Você vai conhecer o museu em Niterói. E me levaram para Niterói para conhecer. Eu e vários artistas aqui de Manaus estavam comigo, Luiz Antônio, quem mais? Nonato Cruz e outros estavam lá nessa exposição. E através desse contato que eu tive, eu disse, não, tem essas pessoas, será que eles podem? Podem, velho, e conhecemos, né? Então, o que eu quero dizer, quando pergunta para o Oscar Niemeyer, Oscar, qual o segredo de toda a tua arquitetura, né? Que tu sai do reto para as curvas, né? O que é realmente o novo? Aí o Oscar Niemeyer, ele fala assim, o novo simplesmente é o espanto. E o impressionismo é o espanto, porque aquela turma daquela geração lá, que estava acostumado de olhar, ver aquele olho bem pintado, sabe, com aquela técnica acadêmica, né, aquilo perfeito. E quando vem os impressionistas, eles se largam, sabe, saem do seu estúdio, pegam os seus cavaletes, vão pintar ao ar livre, né, para pegar aquele momento, como tem uma passagem de um filme, A Vida de Van Gogh, O Sonho de Van Gogh, quando Van Gogh e Gauguin estão pintando. Quando Gauguin pega, vê o Van Gogh pintando o rosto do Gauguin, o Gauguin olha e diz assim, Vincent, sou eu, né?
Ele olha a pintura e diz, Vicente, sou eu. Aí o Gauguin pergunta, Vicente, por que tu, quando estás pintando, tu é todo neurastênico, todo neurótico, todo irritado e tudo, sabe? Aquela coisa no pincel, para um lado e para o outro. É o impressionismo. Quando o Vicente diz que a cada momento a natureza se transforma. Então o impressionismo, a maior força, vamos dizer assim, do impressionismo é pegar aquele momento. Então por isso que essas pinceladas bem rápidas, porque a natureza, a cada foco de luz, muda totalmente a paisagem. Então eles queriam pegar o mais que possível aquele momento. Então, dentro dessa maneira. Agora, o que impressiona é como aquela passagem que eu falei de Napoleão. Você chegar e ver uma obra, um quadro impressionista, de longe, isso. Você admira e vai se aproximando, aquilo vai se transformando, parece uma pintura até de uma criança, até, sabe? Mas o forte do impressionismo é a luz, a combinação de cores, principalmente as cores complementares. Os impressionistas, eles eram fantásticos nessa técnica, nesse conhecimento, de eles usarem o complemento da cor. Eles usavam um pincel diferente. O pincel do acadêmico, ele pega, forma a cor e coloca. Vamos supor, se eu quiser fazer uma pele, eu pego o vermelho, pego o cádmio, né? Pego o amarelo e pego o branco. E eu misturo todas as 4 cores e tiro um pouquinho e separo. Nessa, se eu quiser escuro, eu vou botar um azul ou uma terra siena queimada, né? Para misturar aquilo, vou botando o branco para ir clareando, para dar o sombreamento, né? E fazendo tudo isso na paleta. Os impressionistas não. Eles pegam, se eles querem fazer uma cor, eles pegam o pincel, ele mete no amarelo, mete no azul e mete no vermelho. Na hora que eles passam, o azul com o amarelo se transforma num verde. E quando ele puxa mais, aquele verde com o vermelho se torna uma sombra. Então, isso, uma impressão impressionista, parte de muitas maneiras de a gente citar impressionista. Mas, para mim, dentro do conhecimento de pessoas, quando eu estive na Suíça, uma grande pintora, que nós trouxemos até aqui em Manaus, a Úrsula Maia, então ela me levou a Solothurn. Solothurn é uma cidade suíça que só era de grandes pintores, ateliês. Eu até me usaram como modelo, e um senhor que me pintou disse mesmo assim, falou em alemão, que eu não entendo alemão, né? Aí o pessoal disse assim, ele está dizendo que já pintou muitos modelos, mas ele não viu uma anatomia tão difícil como a tua. Eu digo, pois é, porque aqui é uma miscigenação, é índio, é colombiano, é português, sabe? Então eu vejo isso na dificuldade. Então, essa pintora, ela falava, principalmente, Homero, o impressionismo já diz, que nasceu do quadro do Claude Monet, Impressão, o Sol Nascente, que foi o primeiro quadro criticado sobre essa forma deles pintarem. Vem pegando já o expressionismo, né, que chamo... Olha aqui, essa área aqui, olha, as pinceladas dela já são mais, né, puxadas aqui. Olha aqui o beija-flor, né? Então é uma junção, né, o impressionismo, o pontilhismo e o expressionismo dentro dos traços aqui nesse quadro da Odeísa. Nesse momento, o Homero está analisando essa obra de minha autoria, que eu intitulei como... aliás, melhor falando, fiz uma coleção de flores e pássaros, e essa é uma sobra dessa coleção. Então, eu gostaria que o Homero analisasse com muita veemência o que eu quis colocar dentro dessa obra, para que o público tomasse conhecimento. Dentro da técnica que ela mostra aí, como eu falei, é uma junção, né, do pontilhismo até o expressionismo. Agora, no lado sentimental do que a obra representa, naquilo que a Odeísa coloca, porque quando o artista tem a presença do autor, até um quadro abstrato, né, uma felicidade, a gente querer saber o que realmente o sentimento do artista no momento que ele pinta aquele abstrato, as formas que podem existir ali, mas também eu posso sentir outras formas, né? Fica aberto. Aqui, como nesse caso aqui, né? Se eu falar as flores, o beija-flor, o que representa o beija-flor? Como eu estava falando lá em cima para ela, que fiquei um pouco voando, o beija-flor, ele voa.
Sim. Ele voa. O beija-flor, ele vem atrás da flor buscando o néctar, né? Esse néctar, para mim, na leitura que eu faço, representando o beija-flor, na flor, buscando o néctar, a sobrevivência dele, eu vejo como uma forma da Aldeísa se expressar até algum momento que ela teve, sabe? Esse beija-flor buscando esse néctar como algo que ela buscou. Eu vou te dizer meu momento. Eu estava deitada na minha rede, na varanda da minha casa, quando eu vi esse pássaro chegar a esta flor. Eu, muito lentamente, peguei minha câmera e tirei uma foto, né? Então, essa foto foi o que eu pude expressar aqui dentro deste quadro. Com certeza. Então, é real. E o que eu fiz? Acrescentei mais essa parte aqui, que são das folhas, né? Para dar um motivo melhor, e pontilhei para que não só as folhas, como a flor, tivesse um realce maior. Esse chama de... Essa parte que ela fez aqui, na arte, a gente chama de composição, né? Ela formou esse tipo de composição no quadro, mas eu digo assim, estava falando no termo de sentimento. O que eu vejo é essa busca desse beija-flor, o néctar. Uma beleza, eu encontrei beleza nele. Beleza, ele veio, como tem pessoas que falam assim, o Homero fala muito sobre a Bíblia, e uma das coisas que ele diz, que tem uma passagem que diz que a gente pede, às vezes não sabe nem pedir. E uma das coisas que me tortura às vezes é eu pensar nisso, porque eu peço muito a Deus, Deus, tira a minha cegueira e a minha surdez. Olha, e está tirando. Tu já imaginou você poder ver coisas, até mesmo de uma pessoa tão próxima sua, que não é aquilo que você esperava e Deus lhe mostra, sabe? Agora, por que eu não soube pedir? Porque primeiro eu tinha que dizer, Deus, me capacita para aquilo que eu vou ver, para aquilo que eu vou sentir e estar preparado, sabe? Para que eu não me confunda e não venha nem magoar pessoas e nem a mim mesmo. Então foi essa a expressão que eu peço. Então hoje, sinceramente, eu vejo coisas, eu ouço coisas que ninguém vê, mas eu estou preparado para que esse absurdo que acontece ao nosso redor, do ser humano, conosco, ela, sabe, não me abale nesse lado, como eu penso mais do lado, nós estamos falando aqui de sentimentos psicológicos, né? Então, Deus me capacitou naquilo que, quando eu iniciei no pedido, eu pedi um pouco errado, porque eu não pedi essa coisa. Quando eu passei a ver, quando eu passei a ouvir certos absurdos, eu ficava todo desorientado, eu sofria, sabe? Eu não entrei em depressão porque eu me entrava, como diz na palavra de Deus, entra no teu quarto secreto e ora secretamente, que secretamente te ouvirei. Acredito que Deus te ouviu, Homero. Com certeza, porque eu não passei isso para ninguém. Isso que eu via, que ele me mostrava, sabe, o inimigo queria me levar para esse outro lado, sabe? Eu me ajoelhava e dizia, Senhor, Senhor, sabe? E outra coisa que eu pedi também, eu digo, Deus, fala comigo outro versículo que aonde eu estiver e possa passar para as pessoas. Já passei para milhões de pessoas. Deus sabe, tem pessoas até no exterior que eu passei isso e depois eles disseram, Homero, depois daquela tua palavra, olha, a minha vida mudou. Quando eu pedi Mateus 21, 22, tão pequeno, tão simples. E tudo que pedis dizia oração. E eu sempre lembro disso, eles falam, o Homero bota uma vírgula. Crendo recebereis. Meu irmão, toda luta que você procura a Deus vai existir. Agora, se você tem a sabedoria de Deus, todas essas lutas é para que você só o ame. Nós não estamos aqui para agradar homens, mas para agradar a Deus. Então está aqui, olha, a Aldeísa mostrando essa beleza, sabe, esse dom que Deus deu. Isso que é Deus. Isso que é Deus. O Homero pintar quadros que, como na Suíça, as pessoas olharam e disseram, Homero, tem muita queimada, tem destruição, sabe? Nos teus quadros, tu mostra a Amazônia queimada, os índios pedindo socorro. Mas essa é a nossa realidade atual, nossa Amazônia atravessa todas essas coisas que você citou. Mas olha o que eles diziam no final. Eles diziam assim, Homero, com toda essa agressão, lembra um quadro de Rembrandt. Rembrandt, ele pinta um quadro que é um boi cortado ao meio. Isso um padre italiano me deu esse quadro, como se mira uma obra de arte. E a primeira coisa, quando eu virei esse quadro, Aldeísa, esse quadro do Rembrandt, o boi pingando sangue,
escrito embaixo. Foi o que falaram do meu quadro na Suíça. Homero, teu quadro só mostra destruição e tudo. Olha o que tinha embaixo no quadro de Rembrandt. Ingrato como tema, admirado como obra de arte. É isso, Aldeísa, que nós somos. É isso que aconteceu contigo. Esse sentimento desse beija-flor que Deus leva, sabe? E tu fotografa. O que Deus está mostrando para ti? Aldeísa, fotografa. Isso é um recurso. Você é uma pintora para te passar isso para outras pessoas ver. Quantas pessoas estão vendo aquilo que a Aldeísa fotografou, sentiu e viveu? Olha a pintura, a força e o poder que ela tem. Agora, tantas pessoas vendo esse momento da Aldeísa através dessa arte que ela faz aqui. Olha, Aldeísa, você sabe que como pintora, como pessoa, como irmã, eu lhe admiro muito. Obrigada, e eu vendo essa tua continuidade, sabe? É claro que você tem muita técnica, mas o que você prevalece no teu trabalho, que eu admiro muito, é o sentimento, sabe? A gente vê esse beija-flor buscando a necessidade, buscando esse algo. Na próxima semana, nós teremos um outro convidado e onde estaremos analisando esse quadro aqui, ó. Está um pouco mais acima. Se chama O Pescador, tá? Então, é um pirarucu que eu fiz também com muita maestria, com muito carinho, para que a gente pudesse mostrar ao público. Eu gostaria também de agradecer a todos que estão nos assistindo nas redes sociais e gostaria de convidar mais uma vez a irmã Elizabeth Moreira para que ela pudesse dar uma palhinha conosco mais uma vez sobre uma música, um hino que ela vai entoar agora. Vamos louvar um louvor do nosso querido e amado Lázaro, que já não está conosco, mas eu gosto muito desse louvor, quero oferecer para os nossos amigos. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei de mar afora. Pra longe naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Com esse louvor eu agradeço o convite da nossa amada e querida irmã Aldeísa. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos e até a próxima semana.